Bom, pra finalizar, vamos falar do assunto polêmico que as meninas querem saber. Ai, meu Deus. Quantos ml de trembolona é o melhor ciclo? Ai, meu Deus. Assim como todo mundo pensa, até a gente queria que fosse assim, mas não é. Assim fosse o mérito todo na droga, né? Você tomar e falar, nossa, não preciso treinar com a intensidade que eu treinaria, não preciso comer do jeito que eu comeria. Mas eu acho que isso é muito fácil de quebrar esse pensamento, se a pessoa pensar um pouquinho. Na academia que você treina, você sabe que a maioria das pessoas estão usando algum ergogênico. Essas pessoas são lindas, maravilhosas, têm corpos esculturais e todas elas podiam estar num palco de competição, de fisiculturismo? Ou o que você vê na academia? Gente inchada, mulher que perdeu características femininas, o fulano que tá lá, que acha que é forte, mas tá fordo, porque tá inchado, um pouco de gordo, um pouco de retenção. Né? Então, se o mérito fosse da droga, as academias estariam cheias de corpos lindos, maravilhosos, de atletas que não iriam competir. Sim. E não é isso que a gente vê. Se fosse tão fácil assim, todo mundo seria, né? E o que eu mais vejo, que eu acho triste, não só nas academias, até nos campeonatos mesmo, meninas de 18, 19, 20 anos, com um rosto Que já acabado, né? que não tem o que fazer. A pele, aquela pele toda ferrada, cheia de acne, acne saindo no abdômen, acne nas costas inteiro, no rosto. Isso vale a pena? É irreversível, né? Então, assim, primeiro, vamos deixar aqui uma coisa clara. Eu não estou falando que isso não funciona, a Aline não está falando que isso não funciona, que isso não é relevante, né? Que isso dá diferença, ter o uso do recurso ergogênico dá diferença no físico. Mas sabe em qual físico que ele vai dar diferença? Num físico treinado, primeiro. Num físico treinado. Porque senão você não tem nem receptor para essa droga fazer efeito, né? Então, o que a gente vê hoje, né, tá sendo muito ruim. As pessoas entram na academia para treinar, nunca fizeram dieta e nunca tiveram regularidade no treino. Então a pessoa não sabe nem treinar. Ela não é nem intermediária, ela é iniciante. Sim, não tem nenhuma frequência semanal. E aí a pessoa já vai lá, tá, então o que eu vou usar aqui pra eu ter resultado? Cara, se você fizer isso, vai dar merda, vai dar ruim, tá? Não faz isso, tanto homem quanto mulher. Então, primeira coisa, uma regra que deveria ser básica, para você que quer fazer uso, e vai chegar o momento disso, né, de fazer o uso. Primeiro, treina e faz dieta. Tira tudo que o teu corpo, o potencial do teu corpo, da tua genética, pode fazer por você. Então você vai conseguir desenvolver massa muscular, você vai aprender nesse processo como se alimentar, você vai mudar, você vai fazer disso um estilo de vida. Para daí, tô lá treinando 3, 4 anos, tirei todo o meu potencial, beleza. Tô pensando em competir, ou só quero ter um físico mais bacana, né? Tô pensando em usar algum recurso. Qual é o primeiro passo que você vai fazer? Vai no médico de esporte. Pelo amor de Deus, gente, tomar porque fulano tá tomando, porque não sei Ele quem me perguntou qual é meu arrumou. ciclo, né? Vou falar meu ciclo aqui pra Aline agora. Aline, eu faço isso, tal, uso tal coisa, nessa quantidade. Vai lá, Aline, fazer. A chance de dar merda é de 99%. A chance da Aline não ter o meu resultado, a chance dela ter os colaterais que eu não tive, né? A chance de dar ruim pra ela. Por quê? Ela tá fazendo isso, ela não sabe como é que tá os exames dela. Outra coisa, alguém que passa pra vocês qualquer tipo de droga sem analisar exame de sangue, sem nunca ter visto uma ultrassom, né, de como é que tá os órgãos e tudo, é um risco muito grande que vocês estão correndo. Principalmente, não pra todo mundo, mas, gente, mulher tem que ter um cuidado redobrado, porque tudo na gente é mais sensível nessa questão de hormônios. Os colaterais, irreversíveis. cabelo, pele, voz, clitóris, tudo, gente, tudo. E aí, às vezes, você, porque fulano tá usando isso, vou usar também, a hora que você... Cara, já era. E aí depois, pra voltar, muitas vezes não volta, dependendo do colateral que acontecer. Não volta. E pra voltar é um trabalheiro danado. Então você vai ter um prejuízo bem maior do que se você tivesse... mas ir no médico é caro, fazer isso é caro, então não faz.
então não faz. Então treina e come. Exato, se você não tem come. condições de ir no médico do esporte, de fazer o acompanhamento correto, não faça, porque eu pelo menos, não sei, posso perguntar isso pra você quer ser mãe? Você não vai ser mãe? Um dia. Também tenho esse desejo. Então é um cuidado também que a gente tem que ter, porque imagina se você, com todos esses anos competindo, imagina se você não tivesse acompanhamento, se você tivesse a Deus dará, poderia não poder engravidar mais. Poderia até nem estar mais viva. Também, não, sim, com certeza. Não, isso é muito grave, gente. A gente tá falando aqui, mas Sim, é muito grave. muito mesmo, grave. né? Porque as pessoas não vão começar a fazer uso, primeiro, qualidade de produto, né? Gente, tem produto feito na cozinha da pessoa. Produto que é envasado na sala ali, misturado com tudo, com TV, com isso. E a contaminação disso? Vocês sabem que vocês estão usando? Vocês vão lá, compram lá os bujãozinhos, escrito a caneta, dizendo que tem o que tem dentro. Vocês sabem o que tem lá dentro? Vocês sabem que vocês estão injetando no próprio corpo? Ou tomando lá num comprimidinho branco que vem num potinho ali que não diz nada, que não é de um laboratório, que não foi manipulado. Vocês sabem o que vocês estão usando? Então, assim, muito cuidado nessa hora. Eu já falei em vários outros momentos que eu comecei a usar ergogênico com 30 anos. Até os meus 30 anos eu não usei nada. Primeiro porque, né, eu já tô treinando aí, né, há quase 20 anos. Então eu comecei a treinar com os meus 16 para 17 anos e nessa fase a gente não tinha informação, não tinha rede social, não tinha YouTube, não tinha Facebook, não tinha nada disso ali. E o que acontecia? A gente não sabia. Só via a parte ruim do negócio, né? Que era aí os colaterais, as pessoas morrendo por conta disso e tal. E nessa época eu até pensava da maneira de que se você vai usar isso, você vai tirar o teu mérito, o teu esforço. Hoje eu não penso dessa maneira, mas eu penso que primeiro você tem que ter colocado o teu esforço para depois você agregar alguma coisa. Sim, ele vem para somar, não vem para substituir nenhum esforço, para diminuir o tanto que você vai treinar ou que a sua dieta. Exatamente. E para somar algo que já existe, né? Não somar, como você disse, uma pessoa que começou a treinar agora. Gente, não faz sentido. Você tem que ter uma maturidade muscular, tem que saber muito bem o que você quer. Se você quer, porque tem pessoas que de repente não querem chegar num alto nível e tá tudo bem, daí você nem precisa fazer uso de nada, você mantém ali e outra coisa também é, o que a gente precisa conscientizar, né, e é mais por isso esse bate-papo também, é do fato que, eu vou usar 20, tá? Mas a gente já veio 17, né? Sim. Mas eu vou usar 20 aqui porque já é muito ruim com 20, você começar a fazer isso. Você começou a usar ergogênico com 20 anos, com 30 você vai estar fazendo o quê? E com 40, você vai estar fazendo o quê? Se você está colocando algo de fora, dando para o teu corpo algo que o teu corpo ainda pode produzir. Então ele vai ficar preguiçoso, já era. E aí você não construiu nada no ferro, no fogo. Você não construiu. Você pegou alguma coisa que te ajudou, botou um combustível aí muito bom num carro fraco. Então pensa um combustível top aí de uma Ferrari num carrinho 1000, né? Com motorzinho mais de boa, um carrinho mais velhinho. Num Fusquinha, a gente já teve Fusca e não vou falar do Fusquinha. Botar esse combustível nesse Fusquinha, o que vai acontecer? Cara, ele vai explodir. Porque não tem motor para aguentar, não tem lataria para aguentar, né? Então assim, quando você for uma Ferrari, você usa o combustível da Ferrari. Não queira usar o combustível da Ferrari num carrinho 1.0, né? Naquele carrinho velho que a lataria já não aguenta mais. Então constrói isso primeiro e aí você vai poder usar aí esse extra, né, para realmente potencializar o que você já tem. E gente, não é para treinar menos, não é para comer mais errado, é para você aí seguir mais firme ainda. E imagina se você começa a usar com 20, aí quando chega com 30, que os hormônios estão diferentes, você está produzindo menos, tá, que seria a idade de você começar a colocar algo para te ajudar, só que se você já colocava antes, e aí? O que você vai ter que usar para melhorar? Vai aumentar a dose? Vai usar sem parar? Vai usar pro resto da vida? Não, gente. Então, assim, quanto mais vocês alongar esse processo, quanto mais tempo vocês ficar natural, mais base sólida vocês vão construir. É a gente pensar num prédio. Eu não começo a construir o meu prédio da cobertura. Eu começo a construir o meu prédio fazendo um bom fundamento, né? Boa base. Uma boa base. E sem essa base, cedo ou tarde vai dar ruim. Então, vamos se atentar a isso. E aí eu acho que a galera tá curiosa para saber um pouquinho de drogas, assim, né, Aline? A gente tá só falando, não falou nada ainda. Não, a gente falou coisas muito importantes. Né? O pessoal quer saber nomes, né?
Eu acho que, não sei qual foi a primeira droga que você usou na tua vida. Oxandrolona. Eu também usei oxandrolona. Eu acredito que a maioria das mulheres vai primeiro aí pra oxandrolona, né? Como que foi a tua reação? O que aconteceu? Então, você já treinava há quanto tempo? Nossa, eu já treinava há uns 5 anos pra mais, não mais. Eu treinava uns 5, 6 anos. Só que acontece, por isso que eu falo, porque eu já estive lá. Eu usei a Ox sem acompanhamento médico, de uma pessoa da academia que sabe-se lá de Deus de onde veio, e só deu merda. Não, eu já estive lá, todo mundo tem um começo, todo mundo tem. Então eu tô sendo sincero com vocês, já estive lá, usei, não aconteceu nada do que eu gostaria no corpo, só que quantos miligramas você usou? Eu lembro que foi 10 miligramas. 10 miligramas por dia? Foi 10 miligramas. Gente, isso já é vezes, cara, isso já é, pra gente ter noção, acho que é 100 vezes o que a mulher produz. 100 vezes a mais do que a mulher produz. 10 miligramas por dia, se você usar, sim, já vai aumentar aí muito, sabe, do que a gente produz naturalmente. Então já é um up. Já era um up. Só que eu não fazia a dieta que eu faço hoje. Eu tinha as minhas escapulidas aos fins de semana. Então, eu falo que principalmente o hormônio, eu acho que você vai concordar comigo, faça dieta. Se você tomar alguma coisa e comer porcaria e comer besteira, o colateral vem 10 vezes mais. É aquela história, aumenta 10 quilos brincando, mas não é 10 quilos de massa muscular não. A minha pele era muito oleosa e muita espinha. Eu tive isso com a oxandrolona, mesmo tendo acompanhamento. Mesmo tendo acompanhamento? E eu usava 5 miligramas. 5 miligramas e, gente, isso já deu um resultado assim no físico absurdo, né? Porque também tem isso. O início, a primeira vez, quando teu corpo tem esse contato com a droga, não é sempre assim não. A primeira vez que você usar, você vai ficar assim, uau! A segunda vez é menos e menos e cada vez menos. E eu lembro que eu fiquei, como eu não fazia a dieta certa, eu fiquei inchada. Sabe a perna inchada? Você tava feliz, retidona? O fordo, como você disse. Eu até fiquei um pouquinho feliz, como eu venho da magrinha pra... Ai, a perninha e tal. Mas, os colaterais, e daí a hora que eu parei, pelo fato de não ter essa solidez antes de ter começado, por mais que eu já treinava, tinha a questão... E também, gente, é a questão do produto. Até hoje eu sei, porque depois eu fiz o uso novamente com acompanhamento, foi bem diferente, então eu sei que não era Ox, era qualquer coisa ali, ou coisa misturada, enfim, que eu não sabia a procedência. Nem não tem como você saber. Cobrar algo de algo bem clandestino, não tem como saber. Então, foi um choque, uma decepção. Eu tomei ali, foi um mês, e aí depois que parei até sair, né, o colateral, até limpar, até o físico, e depois eu fiquei um tempão. E aí, com acompanhamento, também 5 miligramas, foi menor, e eu senti um resultado bem melhor. Isso é uma regra, gente, não quer dizer que, a regra é menos é mais. Quanto mais droga que você usar, mais empilhamento da droga você vai ter, mais colateral você vai ter. Não quer dizer que vai ter mais resultado porque está usando maior quantidade de dose ou mais vezes na semana. Não funciona assim. Então, quanto mais isso começa a empilhar, né, uma droga ali em cima da outra, o resultado vai só tem o colateral. Você não vai absorver mais. Então, é um erro muito grande das pessoas achar que elas precisam usar muito, ou assim, eu uso 2 vezes na semana, então a fulana vai usar 3 ou 4. Não faz isso, porque vocês pensam que é como, vou comer mais para aumentar mais o peso. Com a droga não funciona dessa maneira, né? E aí eu também tive... E achar que os orais são melhores, né? Também tem isso. Também tem isso. Hoje eu pretendo, não gosto de fazer uso de nada oral. Também não. Porque tem um processo a mais, né? Não que as outras não tenham o processo que passa pelo fígado e tudo mais, mas a droga oral tem mais, né? Agride um pouco mais, né? É o que... Estômago, né? E tudo mais, Mas eu também tive essa experiência com a Oxy, muita oleosidade na pele, espinha, tive espinha nas costas também, e aí até limpar, não, isso aqui não deu certo pra mim, né? Aí ficar um tempo sem usar nada pra realmente limpar todo o organismo, e aí depois ir experimentando outras coisas, né? E aí hoje eu já falei outras vezes, que o que pra mim eu gosto mais, né? É a Primobolan, mas aí tem aquela história da Primobolan, é muito fácil de ser
falsificada, né? De ter outros produtos misturados, porque é uma droga um pouco mais cara. Cara, se tu estiver pagando R$200 no Primobolan, tu tá usando mais qualquer coisa, menos Primobolan, tá? E quando isso acontece com o homem, ele vai ter alguns colaterais que ninguém vai ver. No máximo ele vai sentir. Agora, a mulher, quando ela usa uma droga errada, que tem muita texto, né, ou alguma coisa nesse sentido, o colateral, ele vem com força, com muita força, assim. A queda de cabelo, o engrossamento da voz, o aumento do clitóris, o rosto ficando quadrado. Tem menina que até anda como homem, que tá usando tanta texto, que ela não anda mais como uma menina. Gente, isso é uma... Pensa, você... Quando tem uma pessoa que ela quer mudar de sexo, por exemplo, né? A menina lá e ela quer ser homem, né? A pessoa começa a usar texto, de homem mesmo. Não muda o jeito de andar, não muda o jeito... Você vê a menina, ela tá lá assim, e aí? Oh, desculpa, Aline. Ela esquece que ela é forte, né? Não, foi só um tapinha. Mas a menina já cumprimenta o outro ali querendo dar uma cotovelada. Não, é diferente, vai mudando tudo, vai né? Perdendo o comportamento feminino. Que às vezes a gente fala, sério. perde a feminilidade, você já imagina uma mulher com barba. Não, gente, é o comportamento os jeitos, mesmo. O comportamento fica totalmente diferente. A Primobolan é uma... Você já usou? Já. Como é que foi a tua experiência? Em 2019, quando eu competi em Portugal, que foi assim, o melhor físico, eu fiz o uso de Primobolan com Masteron na preparação. E assim, gente, se você, já que a gente tá falando abertamente, às vezes você pensa, nossa, é uma dose... Uou! Eu falo que é uma dose que às vezes nem... Vai virar meme o que eu vou dizer agora, mas é uma dose que às vezes você fala, nossa, não compensa nem a picadinha, porque é tão pouco, e você fala, cara, mas isso vai fazer efeito? Porque na sua cabeça, né, eu acho que na cabeça da maioria das pessoas, pensa que a quantidade é o que vai dar o resultado, que vai relacionar o resultado. E aí, cara, tipo, 0,2, quantidades assim, gente, 0,2, 0,3. E é isso que eu uso hoje. 0,2, 2 vezes a semana de Primo. Né? Então praticamente só isso que eu uso. E aí ainda eu faço uso, que eu já falei outras vezes, né, que as pessoas estão pensando aí, né? A gente tá falando aqui da quantidade, gente, não é que é pra vocês aí se aplicar 0,2, tá? Tá, a gente tá bem claro abrindo pra vocês o que nós estamos fazendo, não estamos que é uma dosagem baixa, usarem. Vocês estão aqui escutando a gente falar, Carolina, totalmente feminina, não tem nenhum traço de efeito colateral, se ela já teve, ela já recuperou, né? Aí o que eu tive foi as espinhas. A minha voz sempre foi rouquinha assim. Mas não é uma voz masculina. Então, mas né, não é fina, não é uma voz fina, mas eu sempre tive essa voz forte, desde criança. E aí tu tem que tomar mais cuidado ainda. Sim, porque qualquer coisa ia dar lá né? O grave. E aí, mulherada, ó, uma dica pra vocês. Vocês estão lá treinando, desculpa. Vocês estão treinando com peso, usando ergogênico e estão lá gritando na academia. As cordas vocais... Nossa, gente, quem acompanha meus treinos sabe, eu tento não gritar, mas... Então assim, se você é aquela pessoa... Agora eu já parei pro tch. Eu não vou no grito. Então assim, sem usar ergogênico, beleza, você pode gritar lá, não vai... Mas as cordas vocais hipertrofiam. E é essa hipertrofia que gera essa voz mais rouca, né? Essa voz mais grave, assim, esse tom mais masculino até, né? Então a gente tem que tomar cuidado até nisso, né? Não ficar gritando, né? Isso aí é muito importante, porque os músculos vocais estão ali trabalhando. Sim, fica trabalhando igual. Se você tá usando o estímulo para ele hipertrofiar, vai acontecer. E aí outra coisa importante, a gente tá falando aqui de quantidade, porque eu sei que muita gente vai falar até assim, duvido que usa só isso. Mas vou falar pra vocês... Eu sou da seguinte opinião, viu, Ângela? Quer acreditar, acredita. Não quer acreditar, falando. A gente não precisava nem estar falando. Mentindo, exato. Né? Então já tá falando esse papo abertamente aí. Mas cara, fuja, mulherada. Foge de quem quer passar pra vocês uma mistura de droga, um monte de droga diferente. Pra quem acha... Tem menina fazendo ciclo que homens não fazem. Tá? Vai dar ruim. Vocês podem ter certeza. Então, tenham medo. Tenham medo de usar recurso ergogênico. Tenham medo mesmo. Tá? Porque o problema é se perder o medo. Se perder aí o medo, merda acontece. Aí a merda acontece de certeza. E Aline, a cereja do bolo, aquele que causa todo o efeito, aquele que seca a pele, emagrece, aquele que faz bem as unhas,
Pro cabelo. Pra unha, pro cabelo, aquele que você olha a diferença do shape. O GH. Oh, pode colocar aqui. Oh. Aqui, a imagenzinha com as nuvenzinhas. Oh. Ah, se o GH fizesse tanto milagre assim como vocês pensam, né? Mas, Ângela, se o GH não faz milagre, por que você usa? Você usa GH? Olha, atualmente não tô usando. Não tô usando. Na verdade, assim, eu uso GH só em preparação. Qualquer das drogas, né? Diferente da Ângela, que tá sempre competindo, eu competi, fiquei 2 anos sem competir, competi, fiquei 2 anos, e agora faz 2 anos também e tô voltando. Então, quando eu não tô em preparação, gente, eu não uso. Tá, mas isso, Aline, não acho que faça sentido, não acho que preciso, sendo que eu não vou... Você treina e faz dieta. Entende? Então, também vou do que eu sempre falei isso nas redes sociais, quer que acredita, não quer acreditar, o problema é seu, mas eu não uso quando eu não tô em fase de preparação, porque eu acho que eu não preciso chegar num alto nível, sendo que eu já tenho a disciplina de treinar e fazer dieta. Mas ali, nem quem tá em preparação usa, quer dizer, deveria usar direto, né? Sim. Eu não faço uso direto disso, então tem um período, né? Tem você ali um passa... onde você dá um tempo pro teu corpo, onde você, né, volta ali a mas produção o GH natural. você sempre usa quando então, você tá... o GH, como é que funciona o GH pra mim? Eu já usei GH. A primeira pessoa que me prescreveu o GH foi o Dr. Glycon Michels, que foi o meu primeiro médico do esporte, né? Então, assim, primeiro uso com acompanhamento, né? Sempre, tá? Por isso que não vai dar ruim. Aí eu usava assim em preparação só, não usava ele direto, né? Até porque, cara, é muito caro. Gente, tem isso também. Tem gente que gasta um carro por mês aí de GH. Sim. E eu conheço pessoas que fazem isso, gastam um carro popular por mês aí de GH, tá? E então é muito, muito caro. É um investimento muito alto. Muito alto. Eu não tinha grana pra fazer isso, né? Dificilmente você vai... Eu já tive parceria até de GH, mas eu não gosto de ter... É complicado. É bem complicado. Eu gosto de ir lá comprar na farmácia. Sim, a gente sabe da procedência. Saber a procedência, saber que tá no gelo, que veio no gelo, que eu guardei, né? Eu não gosto que ninguém leve meu GH pra cá e pra lá sem eu tirar lá da farmácia, que eu sei que vai estar bonitinho, refrigerado, né? E tudo mais. Então, assim, eu já tem uns 3 anos que eu faço uso direto do GH, 1 mg, né, por dia. Só que tem dias, por exemplo, eu vim pro Brasil. O mg é a mesma coisa que quantidade de whey? O whey eu acho que uns 2 whey por aí, uns 2 whey. 2 whey, né? 2 whey. 2 whey talvez alguma coisinha, assim. Sim. Né? Mas se eu não me engano então é faz 3 anos que você usa direto. Que eu uso direto. Nem sempre usei 1 mg. Já usei 0.8, já usei 0. Né, que tem a canetinha lá que você regula. Então dependia muito também do financeiro. Né? Mas assim, nunca passei de 1 mg no dia. Isso é fato, nunca passei de 1 mg. Porque eu já ouvi mulheres contando que já tomar tipo 10, 12 whey dia. Ah, você tá louco. Não, isso é maluquice total. Já ouvi, gente. Pessoas influentes no esporte. Não, isso é loucura, né? Porque a gente tem que pensar que o GH é um hormônio do crescimento. Então, conforme você vai usar isso, células, órgãos internos, nariz, orelha, né? Tem que tomar cuidado porque ele pode ter um outro efeito, né? Sim. E a gente usa mais ele pro efeito da estética, pelo fato aí, há 37 anos já não tem uma produção tão bacana, né, do GH, mas ele ele vem para somar, ali, óbvio, né? Sim. Eu não acho interessante, não vejo uma vantagem da pessoa só usar há 2 meses de preparação. Só usar 2, porque ele demora a fazer esse efeito. Uhum. Né? Tem gente que fala assim, não, mas eu uso só 2 meses e dá um puta resultado. Só que tem gente que quando tá usando o GH, vai lá e faz 110% da dieta, 110% do cardio, 110% do treino. Isso é verdade. Então, assim, aí atribui isso ao GH, né? Então tem que perceber se você não tá fazendo isso. Então eu uso, em preparação ou sem preparação, eu sempre faço uso de GH de 3 anos. Desse 1 mg ali, sempre uso, gosto de Sizing e gosto de Omnitrop também, que é da Sandoz. Então, a gente constrói um bolo lindo, maravilhoso, gostoso, sem botar cerejinha. A cerejinha é um enfeite lá, né? Tem a cereja do bolo. Então, assim, ele vai fazer diferença se você conseguir sustentar esse uso e se você fizer dieta, e se você fizer treino, se você fizer cardio. Usa o bendito do GH e sai comendo porcaria pra você ver o que vai acontecer.
E Nada, conheço vai ficar pessoas ruim. que fazem isso, né? Ah, não, porque quando eu tô usando GH, eu posso aproveito comer mais. pra furar a Faça o dieta. contrário, animal. Se você tá usando GH, que é caro pra caralho, Joga faz seu a dinheiro no porra lixo! certa. Pelo amor Faz de a porra Deus! certo. É jogar dinheiro no lixo, né? Você tá fazendo um puta do investimento, se você tem essa Condição. condição financeira de fazer esse investimento, cara, então faz certinho, né? Faz 200%. Agora, Ângela Borges seria Ângela Borges sem GH? Com certeza. Com certeza. Porque eu seria disciplinada tão quanto ou mais. Eu faria minha dieta como eu faço ou mais. Então, isso não é o que vai te levar pro topo. Isso pode contribuir e muito mais para outras coisas mesmo, Aline, para cabelo, para unha, para pele. Isso realmente, isso é, né, científico, isso faz diferença. Uma Então, às vezes, muito curiosidade, pra isso. você tá se mudando para os Estados Unidos, né? Como que é a compra disso lá? É fácil? Não existe. Não existe? Não tem. É daqui pra lá? É daqui para lá. Até tem, né, pessoas que vendem no mercado paralelo. Ah, sim, mas na farmácia você não consegue chegar e Isso é uma comprar droga GH. extremamente controlada lá. Isso é insulina, né? Esse pessoal é muito, muito controlado. Então, assim, às vezes as pessoas agora, uma coisa que os brasileiros, ó, que é um tapa na nossa cara, isso aí. A gente pensa assim, ó, os americanos têm acesso às melhores drogas. Eles têm acesso a coisas que a gente nem tem aqui. GH lá deve ser do bom e do melhor. Gente, a maioria deles constrói um físico usando pouquíssima droga. Porque o acesso nos Estados Unidos é muito, muito complicado, muito difícil. Você tem que conhecer muito as pessoas, porque lá é um crime muito... é pior do que aqui, sabe? Aham. Então, é muito complicado, as pessoas não vão colocar o pescoço delas na reta. A maioria dos coaches não prescreve. Tipo assim, nem sei o que você usa, você vai usar, não sei. Vem aqui, eu treino essa e a dieta é essa. Olha só. Tá? Então, assim, aqui no Brasil, a gente tem acesso, primeiro, a médicos que vão prescrever isso pra você. Lá, o médico não vai fazer isso. Lá é anti-aging o negócio, entendeu? Não é performance. Então, quem faz uso é muito, assim, controlado e é difícil mesmo a compra. Lá você vai conseguir comprar muita coisa só do mercado paralelo mesmo, que é esse que não sabe a procedência, né? Então, se você acha que lá as pessoas estão mais preparadas nesse sentido, não. Agora, o que eu vejo nas pessoas dos Estados Unidos, nos atletas americanos principalmente, né, e até nas pessoas, cara, as pessoas treinam de verdade. As pessoas vão pra academia e treinam pra caramba, se alimentam melhor, e isso eu vejo que é uma diferença. Coisas que a gente podia fazer aqui. Com esse recurso que a Com gente esse tem, recurso, de conseguir exatamente. tirar os médicos e prescrever. Imagina se tivesse a mesma disciplina dos americanos. Isso foi uma coisa que eu percebi lá, e assim, foi até um choque pra mim, porque eu tinha esse pensamento. Bom, lá deve ser tudo mais fácil. Não é. Bom, acho que a gente, depois de 2 horas conversando... E olha, se deixasse... ia mais, porque vamos tem virar um tanta podcast. Tá aí, vamos fazer um podcast ali. Já demorou, né, pra gente fazer Demorou, um vamos podcast. fazer um podcast, gente, porque pensa quantas mulheres não podem vir aí agregar, né, trazer essa experiência para as outras pessoas, e isso é muito importante. Contar as coisas que deram certo, mas as coisas que deram errado também. Que é pra, né, deixar as pessoas cientes. Compartilhar para que vocês não cometam o mesmo erro. Que em todo o conteúdo que a gente passa, na verdade, desde a parte de treinamento até na parte da vivência, da experiência, é isso. É tentar alertar vocês daquilo que a gente já passou, que não deu certo, que nos prejudicou ou que poderia ter sido melhor, e trazer isso para vocês, né? O acesso ao conteúdo é para isso, para poder de alguma forma a gente agregar valor e fazer com que vocês consigam evoluir cada vez mais. Então vamos pensar aí Com certeza. no podcast. Mulherada, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Vou deixar aqui no meu canal as redes sociais da Aline, canal do YouTube. Segue lá. Comenta, assiste o conteúdo, vocês vão aprender muito, muito acompanhando a Aline Antiqueira nas redes sociais dela. E obrigado aí para quem assistiu os vídeos. E deixa um comentário, se inscreve no canal, né, se não é inscrito ainda. Bora lá compartilhar, quero ver a mulherada em peso aí. Beijo, Aline, obrigado. Gratidão, eu que agradeço pela oportunidade, pela essa troca. Foi incrível. Foi incrível. Uma pena a gente não ter feito antes, mas agora a gente vai fazer mais. Deu certo, vai dar certo mais uma vez. Obrigada a todo mundo aí que acompanhou. E eu espero vocês lá no meu canal, nas minhas redes sociais, gente. Beijinho pra vocês. Bora.
Vamos. Não vai mais. Ó que moral.